bem nessa noite agradável, com uma temperatura agradável. Vamos lá. Hoje seria a aula com a outra professora, só que ela teve um problema de saúde e não pôde comparecer. E aí, então, entra eu em cena para poder substituir. O que acontece? Para hoje, a aula ia ser sobre análise de discurso. Como eu não tinha nada preparado sobre a aula, né? Quem ia dar aula hoje era outra prof. Então, hoje nós vamos ter uma pequena revisãozinha do que a gente já viu até aqui, terminar os slides da aula anterior. E aí a gente pode seguir para a próxima aula com conteúdo novo, né? Porque é bom a gente também rever o que a gente já viu, né? Porque acaba sendo um conteúdo atrás do outro, aí fica meio maçante, muito conteúdo. Mas é bom de ver, no final, que tudo meio que se entrelaça, tudo meio que faz sentido junto, sabe? Por exemplo, eu juntei umas questões para a gente fazer hoje, depois da gente terminar os slides dos gêneros textuais da semana passada, que tinha umas questões lá também, que envolvendo questões que a gente já viu, de coisa de coerência, tipo textual, função da linguagem e tal, e que vão fazer também muito sentido como uma pré-revisão da aula de análise de discurso. Porque o que acontece? A gente vai precisar, de qualquer maneira, entender tudo isso para a gente poder analisar um discurso, né? Para a gente entender o contexto, a intenção, tudo isso a gente precisa para compreender de forma coerente as informações. Vamos lá, então? Deixa eu só ver o que a Milena está falando. Oi, Milena, boa noite. Seja bem-vinda. Espero poder atender suas expectativas para a aula de português. Vamos lá, então. Dar uma passadinha aqui e ir direto para as questões. A gente tinha terminado essa aqui, né? Semana passada a gente terminou nessa questão. A gente estava falando sobre gêneros textuais e o que acontece nos gêneros textuais, só para dar uma recapitulada, é que eles são produções textuais que a gente faz todos os dias. Todos os dias a gente produz textos, não só escritos, porque texto não é só aquilo que a gente escreve, texto também é aquilo que a gente fala. Nesse momento eu estou produzindo um texto. E o gênero do texto que eu estou produzindo é o gênero aula. Por quê? Porque ele segue toda uma estrutura, toda uma característica para, exatamente, oral também, para ser produzido, né? Quando eu venho aqui, sento aqui e dou aula para vocês, eu estou inconscientemente configurando a minha fala para passar uma informação em formato de aula. Isso é muito interessante. A própria língua, a própria linguagem faz a gente fazer isso sem nem sentir, sem nem pensar, né? E bom, e aí a gente começou a ver os exercícios para praticar isso, né? Porque são muitos gêneros textuais, existem milhares, diferentemente dos tipos textuais, que os mais usados, os mais comuns são 5 tipos, né? Os gêneros textuais não, os gêneros textuais a gente está o tempo inteiro produzindo, o tempo inteiro estão sendo criados gêneros textuais novos, o tempo inteiro são recriados também, às vezes surge um novo gênero textual, ou então o gênero textual acaba morrendo, né? E aí dá forma a outro gênero que pode ser meio que uma influência daquele que morreu, ou então algo que foi realmente criado, né? Na aula passada eu comentei sobre o Twitter, que o Twitter foi um ótimo exemplo de criação de gênero textual, né? Que a gente viu sendo criado, né? Porque antes do Twitter a gente não podia dizer que existia um tipo de texto chamado tweet, né? E quando a gente fala em tweet, a gente pensa em vários tipos de características de um tweet, né? Quais são as características de um tweet? São uma certa quantidade de caracteres que a gente pode escrever, né? Até 240 hoje em dia, se não me engano.
linguagem informal, onde as pessoas não se preocupam em escrever de forma não coerente, mas como é que eu posso dizer? Não se preocupam com a gramática, né? Vai escrevendo o que vem, tem abreviações que são muito comuns de serem usadas na internet. Enfim, existe esse gênero aí textual chamado tweet, que a gente vai ver com uma questão. Ah, não, acho que já foi. Deixa eu ver aqui. Com essa questão aqui que fala que tweet é pio em inglês, né? Porque Twitter, eu acho que é o nome de um pássaro, um passarinho, não sei. E aí quando fala tweet é como se fosse o som do passarinho, né? Faz tweet, tweet. Bom, então vamos lá. Tá vendo? Aqui também é a cultura. Então vamos às questões, que é o tema principal dessa aula. Vamos lá. Bom, aqui nessa questão, a gente tem um quadrinho, né? Vocês conseguem enxergar direitinho o quadrinho? Conseguem ler o que está escrito nele? Bom, se não tiver, a gente tenta. Vamos lá. No primeiro, são duas pessoas e um deles fala assim: olha quem vem lá, o HTML. Aí o HTML chega e um fala: fala HTML, como vão as coisas? Aí o HTML fala nessa língua aí, em HTML, a língua do HTML, né? Que é aquela linguagem ali da internet de produzir site, etc. E aí ele continua falando ali na linguagem dele que quem não estuda sobre isso não entende, né? Então, a gente consegue ver isso acontecendo nesse quadrinho. Vamos então para a questão. Os quadrinhos exemplificam que as histórias em Eita, calma aí. Os quadrinhos exemplificam que as histórias em quadrinhos constituem um gênero textual. A. Em que a imagem pouco contribui para facilitar a interpretação da mensagem contida no texto, como pode ser constado no primeiro quadrinho. B. Cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a compreensão, como se percebe na fala do segundo quadrinho. C. Em que o uso de letras com espessuras diversas está ligado aos sentimentos expressos pelos personagens, como pode ser percebido no último quadrinho. D. Que possui em seu texto escrito características próximas a uma conversação face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho. Ou E. Em que a localização casual dos balões nos quadrinhos expressa com clareza a sucessão cronológica da história, como pode ser percebido no segundo quadrinho. E aí eu vou lançar a enquete para vocês responderem. Vamos ver qual que é a resolução dessa questão. Respondam aí. Gente, às vezes eu não sei. Vocês preferem que eu fale a questão? Eu não sei se fica meio confuso, se vocês preferem ler e aí depois eu falo na hora de corrigir. Eu falo para preencher silêncio, na verdade, assim, mas se vocês acharem melhor, eu posso ficar em um silêncio maior. Me seguro aqui. Falado simultaneamente. Então tá ótimo. Então vamos continuar nesse formato mesmo. Vamos lá, já temos umas respostas. Vou publicar. Então, as mais respondidas foram entre B e E. Então a gente vai ver aqui se são a B ou a E. O que a pergunta tá querendo? Ele quer saber o seguinte: os quadrinhos exemplificam que as histórias em quadrinhos constituem um gênero textual. Então, a partir desse quadrinho, a gente vai tentar identificar qual que é, o que constitui o gênero textual história em quadrinhos, né? O que esse quadrinho aqui pode mostrar para a gente? B. Cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a compreensão, como se percebe na fala do segundo quadrinho. Vejam só, o que acontece no segundo quadrinho? Tem uma pergunta, fala HTML, como vão as coisas? E a resposta. A gente entende essa resposta? A gente consegue entender o que ele está dizendo? O que o HTML está dizendo? Bom, eu, particularmente, nunca estudei sobre HTML. Mentira, já estudei, fiz um curso de web design na Microlint
e não aprendi absolutamente nada. Então, eu não posso dizer que eu entendo o que ele está dizendo. Então, assim, a letra B fala, cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a compreensão. Então, a gente não pode dizer que está facilitando a compreensão. A linguagem que está contida nesse segundo quadrinho não facilita nenhuma compreensão, porque a gente não entende o que ele está falando, correto? Então, a gente não pode dizer que é a letra B. Vamos ver a E, então. Em que a localização casual dos balões nos quadrinhos expressa com clareza a sucessão cronológica da história, como pode ser percebido no segundo quadrinho. Assim, quando ele fala assim, como pode ser percebido no segundo quadrinho, a gente vai ver o segundo quadrinho, né, para ver o que ele está querendo apontar ali. E a gente vê o quê? Que ali no segundo quadrinho realmente tem uma disposição dos balões, né? No primeiro, a gente entende que é a primeira fala, e no segundo é a segunda fala. Tá, tudo bem, tá correto. Só que a gente pode dizer que o gênero textual, história em quadrinhos, se constrói a partir disso, que é uma característica marcante da história em quadrinhos. Como a gente vai construir uma história em quadrinhos? A gente parte de que os balõezinhos vão estar sempre em, em posições que a gente identifique a ordem da fala. Exatamente, Luísa, não é só isso. Até porque quando a gente vai ler, não sei, não sei se é comum, na verdade, vou falar isso pela primeira vez em voz alta. Não sei se vocês vão compartilhar comigo, mas às vezes eu estou lendo uma história em quadrinho e eu não sei aonde que começa, na verdade. Eu tenho que ver ali o que a pessoa está falando para ver se faz sentido. Se não fizer sentido, eu procuro outra e aí, pum, acho. Então, não é também uma regra, né? Essa ordem dos balãozinhos. Então, tá. Qual que é a resposta correta? A resposta correta vai ser a D. O que ele fala na D? Que possui em seu texto escrito características próximas a uma conversação face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho. Olha que interessante. Possui em seu texto escrito características próximas a uma conversação face a face. Então, nesse quadrinho, a gente está vendo o quê? Uma piada, na verdade, né, sobre o HTML, que não é uma língua falada, é uma linguagem escrita na internet, né, para produzir ali os sites. E aí só que ele está ali falando isso, né? Então, esse quadrinho mostra pra gente isso, que uma das características fortes da história em quadrinho é essa construção da fala como se fosse a fala normal que a gente usa no dia a dia. Qual que você marcou, Luísa? Ah, é? Ah, mas o que é marcante no segundo quadrinho que você quer dizer? Ah, sim, entendi. Mas entendi o que você quis dizer. Só que assim, quando a gente vai ver o quadrinho, a mensagem mesmo que ele está passando é exatamente essa. É o eita, é o HTML falando a linguagem HTML, que é uma coisa que causa esse estranhamento, né? Conseguiu entender? Beleza, então. Então vamos para a próxima. Mais alguém? Tá tudo bem aqui essa questão? Tânia, Juliane, tá tudo certo? Então vamos lá. Próxima questão. Ele começa com um poema. Então vamos ver o que constitui esse poema. Ele fala assim: Canção do vento e da minha vida.
O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Muito bonito, né? Eu não entendi nada, mas vamos ver o que, que a pergunta quer. Na estruturação do texto, destaca-se a construção de oposições semânticas, ou seja, oposições de palavras, por exemplo, preto, branco, claro, escuro. A apresentação de ideias de forma objetiva, o emprego recorrente de figuras de linguagem como eufemismo, a repetição de sons e de construções sintáticas semelhantes e a inversão da ordem sintática das palavras. Só uma coisinha antes de eu lançar a enquete. O eufemismo é uma figura de linguagem que a gente usa para suavizar um conceito que é muito forte. Por exemplo, se eu vou querer falar de morte, eu vou falar de uma forma mais suave, tipo, ai, a senhora veio, de uma forma poética, né? A senhora veio me pegar no meio da noite. A gente não fala direto morte, fala senhora, tipo, disfarça aí o peso que carrega a palavra. Então, enquete lançada, qual que vocês acham que é a resposta? Bom, todo mundo respondeu a D. Mas, como eu vi que foi uma unanimidade a D, eu queria saber de vocês, por que, que vocês acham que é a letra D? Estava repetindo palavras, exatamente. O que mais? Se repete de forma sintática e semelhantes às palavras. Porque quase tudo se repete. Nossa, essa resposta foi perfeita. Foi perfeita, quase tudo se repete. Por que quase tudo se repete? Porque. Bom, já entreguei que é essa resposta, né? Todo mundo acertou. É, porque o que acontece nessa estrutura? Ele está querendo mostrar a mudança que ocorre na vida dele, né? E essa mudança que ocorre na vida dele é constante, se repete sempre. Como a Luísa falou, tudo se repete. Então, todo dia, o tempo inteiro, essa mudança acontece. Então, ó, o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Tudo muda o tempo inteiro, sabe? E o vento está levando. Ele usa o vento para mostrar essa mudança. E então, e aqui a gente vê como é importante a gente entender o ritmo, né? O motivo dele estar repetindo as palavras ali, né? Qual é a intenção dele? Porque o que acontece quando a gente está lá escrevendo a redação, o que é comum a gente ouvir do professor de redação? Olha, não pode repetir palavra, vai ficar meio caótico o seu texto vai ficar ruim de ser lido, né? E aí, realmente, num texto de redação, para o Enem, por exemplo, é muito ruim a gente repetir palavras, mas na literatura, por exemplo, no poema, na poesia, a gente pode utilizar esse recurso para mostrar o que a gente quer, entende? Então, aqui, o autor, ele tinha essa intenção, ele tinha a intenção de repetir isso porque ele queria mostrar que realmente, todo dia, acontece uma mudança. Todo dia o vento varre alguma coisa. Entenderam? Bom, entenderam que todo mundo acertou essa questão. Então vamos para a próxima. Vamos lá. Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço, negro e português. Francisco José de Assis e de Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua,
perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou autodidata Machado de Assis. Considerando os seus conhecimentos sobre gêneros textuais, o texto citado constitui-se de a. Fatos ficcionais, relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor. B. Representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. C. Explicações da vida de um renomado escritor com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. D. Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. E. Apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. Esse adicionar um pouquinho de texto foi uma falha da edição do slide, tá, gente? Eu esqueci de apagar isso. Mas vamos ver. Acho que vai ter problema para lançar enquete, porque... porque não vai ter todas as opções. Bom, nessa questão aqui só, que ela está dividida aqui, as respostas, vocês podem mandar pelo chat. Qual que vocês acham? Vocês querem que eu volte aqui? Me avisa quando vocês quiserem que eu troque de slide. Foi todo mundo já? Bom, então temos um 50-50 aí, né? Ou é E ou é a C. Vamos ver. Considerando seus conhecimentos sobre gêneros textuais, o texto citado constitui-se de C. Explicações da vida de um renomado instrutor com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. Quem respondeu C, me diz aonde tem a parte que ele fala sobre que ele fala de forma argumentativa nesse texto. E qual elemento do texto que indica para vocês que ele está argumentando? Não estou dizendo que está certo nem errado, hein? Só estou fazendo uma pergunta. Deixa só a Luísa responder. Bom, a Luísa mudou. Ela acha que é a E agora. Vamos ver, então, se é ou não é a C. A Milena diz assim, na parte que ele fala, torna-se maior escritor. Deixa eu retomar aqui. Onde é que está isso? Nasceu no Rio de Janeiro. Aquele que viria achei. Aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua perde a mãe muito cedo. Realmente, ele mostra ali um certo senso, um certo valor, né? Um valor pessoal dele. Por ele acha que o Machado de Assis é um grande escritor. Só que, assim, duas coisas. Primeiro, Machado de Assis já é considerado, assim, realmente o maior escritor do país, né? Tipo, segundo a Academia Brasileira de Letras, realmente o Machado de Assis é um puta de um escritor. Então, assim, isso não necessariamente mostra uma opinião pessoal, então pode ser também meio que um conhecimento geral, né, da sociedade. Tipo, todo mundo entrou no consenso que é ok, tudo bem, a gente acha o Machado de Assis um grande escritor. Mas aí o que acontece? Realmente tem essa parte que pode nos induzir a achar que é um texto argumentativo. Só que acontece, um texto argumentativo, os textos, eles nunca vão ter uma estrutura só. Ele vai estar sempre mudando. Então, tipo assim, se ele quer mostrar a história do Machado de Assis, ele vai usar majoritariamente, porque ele está contando uma história, a narração.
né? Só que no meio dessa narração ele vai usar alguns elementos ali argumentativos para mostrar, tipo, eu tenho essa opinião aqui, vocês vê aí o que vocês querem fazer com ela, entende? Aí o que vai pegar aqui, quando a gente for analisar um texto, é exatamente identificar quais que são os elementos de maior... não é isso que eu quero dizer. O que a gente vai identificar vão ser qual é a estrutura, qual o tipo de texto, o gênero textual que mais se apresenta, entende? Então, o tipo textual que mais se apresenta não é argumentativo, só tem uma parte que é argumentativa, entende? Uma partezinha ali de um texto que foi, sei lá, umas 6, 7 linhas foi argumentativa, mas majoritariamente ele está fazendo o quê? Apresentando a vida de uma personalidade organizada, sobretudo, pela ordem tipológica da narração. Ele está narrando a vida do Machado de Assis, entende? Com um estilo marcado por linguagem objetiva, que isso quer dizer, ele está sendo direto, ele está sendo sucinto, ele está indo direto ao ponto. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, fez isso, pais negros, e a mãe dele morreu, ele foi criado pela madrasta, não sei o que, não sei o que lá. E é isso que acontece nesse texto, entende? O que vai pegar, o que pegou para a Milena foi ver exatamente esse juízo de valor do autor de dizer, tornar-se maior escritor, só que não a grande parte, não é a intenção do texto argumentar, não é a intenção do texto mostrar um argumento, né? Provar um ponto de vista. Ele está ali só contando uma história. Tudo bem, Milena? Tudo bom. Então vamos prosseguir. Essa aqui já terminou. Eu vou abrir o outro slide com outras questões. Esse aqui não tem nem a imagem inicial ali do desafio, é direto na questão. Então vamos para essa questão aqui agora. Vamos lá. O que a gente vê nessa questão? A gente vê primeiro uma imagem. O que essa imagem diz aqui na legenda? Operários, 1933, olho sobre tela. Acervo artístico, cultural dos palácios do governo do estado de São Paulo. Tá, aqui é a fonte de onde tiraram esse texto. Mas essa foto, mas vocês... Calma aí, para tudo. Não está aparecendo para ninguém. Apareceu agora, Luísa? Calma aí. Ah, tá. Mas já apareceu? Já tá conseguindo ver? Então, bora. Esse quadro, vocês conhecem essa imagem? Vocês sabem de quem é? O que ele representa? Vocês já viram? Tem alguma opinião sobre? Falei um pouquinho aí de vocês. Vocês conhecem esse quadro? Essa pintura? Bom, eu trouxe uma colinha aqui para explicar um pouquinho do quadro para a gente poder entender a questão, né? Esse quadro, se eu não me engano, não, eu acho que é assim, é da Tarsila do Amaral, se eu não me engano, mas de quem não vai ser importante para a questão. Mas o quadro, ele é de 1933. E o que acontece com ele? Ele mostra o processo de industrialização do estado de São Paulo, correto? Aí na imagem a gente vê o quê? Uma indústria atrás funcionando, né? Várias chaminés, torres, eu não sei exatamente o que é. É da Tarsila, Tânia, então estava certo. Obrigado. Então a gente vê o quê? Que atrás tem ali todos esses elementos que remontam à fábrica, né? Tipo, a indústria, né? Saindo fumaça e tal. Então a gente vê ali que ela vai estar retratando sobre isso nessa imagem, nessa tela. E na frente a gente vê várias pessoas diferentes, de etnias diferentes, cores diferentes, correto? Exatamente, como a Luciana falou, o nome dela é Operários, representa a fase comunista da pintora.
Perfeito. E é exatamente isso. Ela tá mostrando todas essas pessoas que vão para o estado de São Paulo em busca de emprego, porque eu acho que é uma época da Revolução Industrial, de repente, não sei direito, assim, não tenho propriedade para dizer, mas é uma época que a cidade de São Paulo está se industrializando. E aí as pessoas vão procurar emprego nessa cidade. E aí vão pessoas de todos os lugares do Brasil. Do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, de todos os lugares possíveis. Então a gente vê aí que tem várias pessoas com tipos diferentes, né? E são pessoas que vão se acumulando. Então, tipo assim, ali termina naquelas 3 pessoas ali em cima, mas no conceito é continuar. Então, tem muitas pessoas, na verdade, né? Porque essas pessoas vão tudo tomando a cidade de São Paulo. Essa é a ideia que passa o quadro. Bom, vamos para a pergunta. Desiguais na fisionomia, na cor e na raça, o que lhes assegura identidade peculiar são iguais enquanto frente de trabalho. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alçam verticalmente. No mais, em todo o quadro, rostos colados, um ao lado do outro, em pirâmide que tende a se prolongar infinitamente, como mercadoria que se acumula pelo quadro fora. Então aqui a gente tem 2 textos, um texto não verbal e um texto verbal. O texto verbal ele está se comunicando com o texto não verbal. Por quê? Porque ele está ali fazendo o quê? Descrevendo ele, correto? Então é um texto que ele partiu, ele começa a ser produzido a partir de um outro texto, que é esse quadro, que é essa pintura. Aí agora, de fato, é a pergunta. O texto aponta no quadro de Tarsila do Amaral um tema que também se encontra nos versos transcritos em A. Pensem nas meninas, cegas inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. B. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. C. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. D. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ou E. Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoravam. Mas a areia é quente, e há um óleo suave que eles passam pelas costas e aquecem. A enquete também não vai ter ela inteira, gente. Não sei o que está acontecendo, mas se vocês se sentirem à vontade, respondam no chat. Qual que vocês acham que é? Ah, Luísa, o espertinha, tem que escolher só uma, né? Você acha que no Enem você vai poder buscar duas? Então vamos lá. Então tivemos o quê? Entre C e B. Entre C e B. Vamos ver. Bom, a gente já viu então que a questão gira em torno desse quadro e o texto ele está descrevendo o quadro que a gente vê no quadro, né? O que a gente vê no quadro que ele diz o que aqui? A gente vê rostos colados um ao lado do outro em pirâmide que tende a se prolongar infinitamente. Nesse processo aí de industrialização. Então, a B, ele fala: somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. E a E, ele fala: não, calma aí, tem. Ah, não, tá certo. Não, tem a B, a C e a E que vocês responderam, né, gente? Desculpa, fiquei confuso. Aí a C ele fala: o funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. E os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoravam. Mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam pelas costas e aquecem. Vamos primeiro começar pela E. A E, não sei se todo mundo sabe, eu acho que. Não sei, mas eu acho que um fator interessante que ia ser fundamental para a gente entender por que a E não é a resposta correta, porque ele fala o seguinte: os inocentes do Leblon.
Leblon é um bairro da Zona Sul, da alta sociedade, que só gente rica e podre e herdeira mora no Rio de Janeiro. E quando a gente estava vendo o quadro, ele era o quê? Um quadro pintado para representar a situação do estado de São Paulo. Então, só nessa primeira informação que passa já, não precisa nem ler tudo, já não tem como ser possível ser a resposta correta, né? Então vamos lá. C. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos. O funcionário público, quando ele é retratado aqui por Ferreira Goulart, é o funcionário público que, na verdade, está ali trabalhando com arquivos. Olha o que a gente fala ali, sua vida fechada em arquivos. Então, o funcionário público que está trabalhando com arquivos, ele não está trabalhando lá na labuta, no sol, na indústria. Né? Ele não está fazendo trabalho pesado, como os operários que estão na imagem estão trabalhando. A outra foi a B. A B diz o seguinte: somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Somos muito severinos. Severinos é uma palavra que remete muito ao Nordeste, né? Severino é uma palavra que remete muito a essa imagem da literatura que remete a essa parte do país. Tem até um livro chamado Morte e Vida Severina. Então, o que ele está falando aqui? Somos muito severinos, então somos muitas pessoas que não são... O que significa severino? Severino é meio que o diminutivo de severo. Então, são pessoas que são severos, mas nem tanto. São meio severino, sabe? São um pouquinho severos. Iguais em tudo e na sina. Então, são pessoas iguais em tudo e na sina, né? Tipo, na sina, no destino delas, né? O que a vida tá aí dando para elas. Ou seja, pessoas com baixa condição social que vão procurar emprego em outros lugares. Há de abandar estas pedras. Estas pedras, bom, a gente já sabe que a cidade de São Paulo é uma selva de concreto, né? Tipo, lá é tudo cimento, asfalto e prédios e etc. Suando-se muito em cima. Então a resposta correta é a B, porque a B ela está falando exatamente dessas pessoas que saíram de suas cidades, né? Que saíram lá de longe e foram para a cidade de São Paulo procurar emprego na indústria, né? Emprego nessa nova fase aí do Brasil se industrializando. Entenderam tudo certinho? O que você quis dizer com raios duplos, Milena? Ah, tá. Tudo bem, desculpa, eu não conheço esse desenho. Bom, então todo mundo ok? Vamos para a próxima. Mas não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Milena, o que diz sobre o que é esse raios duplos? O que ele fala? É sobre isso de sair da cidade e ir para outra em busca de emprego? É um desenho sério, né? Se for isso. Ah, tá. Então tudo bem, desculpa, foi um mau entendimento meu. Vamos para a próxima, então. Essa questão. Bom, inicialmente nós temos aqui essa imagem. O que tem nessa imagem? O que a gente vê aqui? Vemos dois pés, né? Um par de pés, na verdade. Nesse par de pés tem uma tag que está escrito Noites do Terror. Quem é morto sempre aparece, está escrito embaixo. Vamos para a questão, então. O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quando sua função é vender um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração Noites do Terror, de um parque de diversão,
O que são elementos extralinguísticos? São todos esses elementos que não estão só na língua portuguesa. Não é só ali o Noite do Terror ou Quem é Morto Sempre Aparece que está construindo o sentido desse texto. É tudo. É tanto a frase que está escrita, né? Quem é morto sempre aparece, o que está por trás dessa frase, o que é a imagem do pé ali, o que esse pé representa, o que ele remonta. Essa imagem escura, tudo ali são elementos extralinguísticos. Bom, para divulgar a atração Noite do Terror de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do leitor a identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. B. A avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror. C. A atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente. D. O reconhecimento do intertexto entre a publicidade e o dito popular. E. A participação do sentido literal. A percepção do sentido literal da expressão Noite do Terror, equivalente à expressão Noites de Terror. Deixa eu ver se você vai com a enquete. Vai. Vão lá, respondam. Deixa eu ver se todo mundo respondeu. Esperar mais um pouquinho. Bom, então vamos lá. Enquete encerrada. Todo mundo que respondeu letra D. O reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. Me expliquem por que todo mundo respondeu essa. Por que o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular ajuda na compreensão dessa publicidade? Pois a última frase é um dito popular. Múltiplas linguagens chama mais atenção. Exatamente, gente. É realmente a resposta correta é essa: o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. O que acontece aqui? A publicidade está tentando vender esse. O que está tentando vender? No texto apresentado, utiliza elementos linguísticos para divulgar a atração Noites de Terror. Então a gente já conhece, é um ditado popular: quem é morto sempre aparece. Mas é ao contrário, né? Porque na verdade quem é vivo sempre aparece, não é? Não é esse o ditado? Enfim, ele é popular, ele é comum, todo mundo conhece, e através disso ele, ele, ele fez esse trocadilho, essa piada para vender essa imagem, né? Porque quem é outro sempre aparece, então o que quer dizer o quê? Que essa atração vai ser algo de terror, né? Quem é vivo sempre aparece, né? Então estava certo. Então, é exatamente isso. Ele faz esse trocadilho para vender essa imagem de que vai ter uma atração de terror, né? E aí, junto a isso, tem esse pé que nos faz entender que é um pé de um defunto, né? Então, isso tudo são elementos extralinguísticos que estão auxiliando na compreensão do texto. Tudo bem? Tudo correto. Vamos para a próxima, então. Questão. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com uma passagem com... Ai, gente, que raiva do negócio na frente. Enfim, quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens lidas... Ah, é isso. Com passagens lidas em outros. Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade.
Leia os seguintes textos. Vamos ler, então. Tem esses dois textos, tem mais um na outra página. Vamos ver. Texto 1. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser gaúcha na vida. Texto 2. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. E no texto 3, quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: Vai carregar bandeira. Carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Questão. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade. Por A. Reiteração de imagens. B. Oposição de ideias. C. Falta de criatividade. D. Negação dos versos. Ou E. Ausência de recursos. Enquete lançada. Deu para entender certinho os textos, gente? Vocês querem que eu retome para poderem responder essa questão? Não sei, foi muito corrido. Vou voltar aqui. Vocês darem uma olhada. Vou voltar de novo. Indo na intuição. Vou voltar só mais uma vez. Mais uma. Bom, vamos lá. Respostas foram entre A e B. A e B. Gostaria que vocês discorressem sobre as respostas de vocês. Quem votou na A? Por que vocês acham que eles estabelecem intertextualidade por reinteração de imagem? Uma complementa a ilustração da outra. O que mais? Acho que porque os versos se repetem. O que mais? Fazendo poker face aqui. Ninguém sabe qual que é a questão certa. Quer dizer, ninguém sabe não. Não estou indicando qual que é a questão certa. Eu marquei a E, mas acho que não é mais, pois eu achava que no texto 3 estava fazendo oposição, mas não estava. Então, vamos ver. Tem a outra questão era a oposição de ideias, né? Mas o que indicaria que você tem uma oposição de ideias aqui? Oposição, a gente tem que ver que é literalmente oposição, é tipo o oposto. Se ele está falando de claro, a outra ideia vai ser escuro, né? Bom, não, então vamos ver o primeiro texto. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Bom, tá, tudo bem. Agora vamos ver o texto 2. Esse foi o texto de base, né? Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Bom, aqui a gente não vê nenhuma oposição de ideias, não tem nada opondo, né? Mas a gente vê o quê? Que ele explicou aqui, ó, quando nasci veio um anjo safado. Então ele
mostrou, assim como Carlos Drummond de Andrade, que tinha um anjo, né? Então ali ele mostra essa conversa entre textos, porque ele comentou sobre o anjo que o Carlos Drummond de Andrade já havia falado antes. Texto 3. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aqui também a gente não tem nenhuma oposição de ideias, né? Falta de criatividade? A letra C, que é a falta de criatividade, também a gente pô, não tem como ser uma resposta dessas, né? Negação dos versos também não. Ausência de recursos também não, porque todos eles estão tendo recursos ali, né? Construindo os textos ali através de recursos. Então a resposta é definitivamente a reiteração de imagens, porque eles estão reiterando a imagem do anjo. Quase como se fosse uma ironia, né? Tipo, Carlos Drummond de Andrade falou do anjo ali, eu vou falar aqui, ó. Um anjo safado. O outro fala assim, um anjo esbelto, fazendo meio que uma piada mesmo sobre o anjo do Carlos Drummond de Andrade, né? Juliane fez por eliminação. Eu imagino quais foram os seus critérios de eliminação, né? Falta de criatividade, eu espero que tenha sido um dos primeiros que você tenha eliminado, Juliane. Bom, vamos lá então. Próxima questão. Já está acabando o nosso tempo. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Mas essas apenas as sementes que ela tinha nas mãos. Não sei. Às vezes eu leio, parece que eu tô lendo meio confuso, não sei se vocês conseguem entender, mas a gente lê de novo qualquer coisa. A autora emprega por duas vezes o conectivo mas no fragmento apresentado. Observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas a expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. B. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase. C. Ocupa posição fixa, sendo inadequado. Pode deixar que eu volto. Ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. D. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. Ou E. Assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. Então, o que ele quer saber aqui? Tem dois usos de mais aqui. Tem esse aqui, mais o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara. Lembrava ali que se quisesse podia parar e enxugar a testa. E tem esse mais aqui, mais essas apenas. E aí, qual que é a função que esses dois mais estão empregando no texto? É claro que vocês vão ler um pouco antes também, para ver o que ele quer dizer. Leem aí rapidinho, que aí depois a gente volta lá para as respostas para vocês poderem responder. Me avisem quando puder ir. Prontinho, prontinho. Mais alguém lendo? Vou dar mais um tempinho. Ok. Mais um pouquinho. Então vamos lá. Essas são as respostas. Já não sei a enquete para vocês poderem ir respondendo. Se quiserem que volte, fala para mim.
Nossa, gente, eu pisquei e todo mundo já tinha respondido. Eu olhei uma vez, não tinha, ninguém tinha respondido. Aí eu mudei rapidinho, voltei e já tinha todo mundo respondido. Adorei. Foi bem rápido. Vou divulgar aqui. Bom, temos então A e D predominantemente, né? Ficou meio a meio. Então, o que que ele quer saber? Se o emprego do mais é diferente, o que que ele tá fazendo ali, né? Então, as respostas que eles deram foram: primeiro, expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. E a D, contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. Então, assim, primeiro, expressa o mesmo conteúdo nas duas situações que aparecem no texto. Vamos ver aqui. Esse primeiro mais, ele começa antes, né? A sentença começa antes do mais, para a gente poder entender. Ele fala: o calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa. Então esse mais, ele está fazendo o quê? Ele dá uma ideia de adversidade, né? Tá muito calor, o apartamento está muito quente, o calor era forte ali dentro. Mas o vento que batia nas cortinas, ou seja, tinha um vento entrando. Estava muito quente, mas o vento entrando lembrava ela que ela podia parar e enxugar a testa. Então estava muito calor, mas ela podia fazer isso. Então dá uma ideia de adversidade, porque o quê? Se ela enxuga a testa com a, sei lá, com a mão, com um pano, dá uma pequena aliviada, né, naquele processo ali de enxugar a testa, sei lá, bate um ventinho aqui, já dá uma pequena aliviada, mas depois o calor volta. Mas se ela fazer aquilo constantemente, o calor vai estar sempre dando uma aliviada. Então a ideia desse mais aqui é de adversidade. Tá calor, mas está ventando. E o outro, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essa apenas. Aqui, ele dá essa ideia de adversidade, não outras, mas essas apenas. Até que dá. Ela pode até ser conectado a essa. Só que vejam que esse mais apenas está se relacionando com a semente, na verdade. Esse conectivo, ele está tá se conectando mais à ideia da semente do que não outras. Então, esse conectivo, junto com esse contexto todo aqui, mais essas apenas, ele tá dando outra ideia. Ele não está mais dando a ideia de adversidade, tipo, tá ventando, mas tá calor, mas tá ventando. Tá dando a ideia de quê? Tinha semente que tinha na mão. Somente essas. Somente essas sementes. Não tinha nenhuma outra semente. Não existia nenhuma outra semente, só tinha essas sementes. E aí esse mais enfatiza isso. Não eram outras, eram aquelas sementes apenas. Entenderam essa ideia? Ficou claro? Perceba que é tudo no contexto aqui, ó. Todo o contexto ele vai nos dizer o que significa esse conectivo. Esse conectivo ele vai se relacionar com todos os elementos desse sistema e aí a gente vai poder interpretar ele da melhor forma. Então esse mais é de exclusividade, tipo, apenas ele, é restrito, só aquelas sementes. Então a letra A fala o quê? Expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. Não, a gente já viu que não expressa. A D, contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. Sequência temporal não dá também essa ideia de sequência temporal. Por quê? Porque o mais, ele de fato está conectando frases, então dá uma ideia de sequência, mas não é uma sequência temporal. Ele não tá querendo exprimir tempo através desse conectivo, do conectivo mais. Não é o tempo que ele está querendo exprimir, ele está querendo exprimir ideias, está querendo exprimir outra coisa. Então não é o tempo que a gente vai ler quando a gente lê o mais. Entenderam? Tudo bem? Bom, vou assumir que está tudo bem. Tudo certo. Então, qual que é a questão? Qual que é a resposta, né? Então, a gente já viu a A e a D. Vamos ver a B. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase. Bom, não quebra. A gente viu também que não quebra, porque a gente entendeu o que ele quis dizer, né? A gente pode ter interpretado mal,
Mas a gente entendeu, tem uma coerência, tem uma coesão ali o texto. O outro, ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. Bom, sendo inadequado seu uso na abertura da frase, mas a frase, ela já foi, aquela primeira frase, ela já foi iniciada com mais, né? Aqui, ó, mais o vento batendo nas cortinas, que ela mesma, então já iniciou. E aí a Luísa fala, exatamente, assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. Como a gente viu, no primeiro, é essa ideia de adversidade. No segundo, é essa ideia de restrição. É somente aquelas sementes. Entenderam? Tudo certo? Tá tudo certinho na cabeça de vocês, tudo no lugar. Esse tá, né? Eu não gostei. Foi muito duvidoso. Tá ou não tá? Foi muito duvidoso, não sei. Tá sim. Então tudo bem. Então, gente, muito obrigado por participarem da aula de hoje. Vocês foram muito participativas, foi muito gostosa a aula. Gostei muito de dar essa aula para vocês. Tinha mais algumas questões, mas infelizmente não vai dar para ir. Só tinha só mais uma, né, na verdade. E semana que vem, vocês vão ter aula com outra professora sobre análise do discurso, finalmente. Que a gente já pôde ver aqui, que a análise do discurso é isso aí, de interpretar tudo no texto, de